Quero caminhar com vocês hoje em dois textos distintos e vou pedir, inclusive, para que vocês mantenham a Bíblia aberta. Há uma palavra de Deus ao nosso coração e certamente nós sairemos daqui pela palavra de Deus, não por mim, mas pela palavra de Deus, edificados, porque a palavra de Deus edifica a igreja. Vamos ler um texto, então, Mateus capítulo 12. Quero ler com vocês. Mateus capítulo 12, verso 38 a 42. Mateus capítulo 12, versos 38 a 42, quero ler este texto aqui na base do Novo Testamento, e depois eu quero ler com vocês, na sequência, um outro texto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versos de 1 a 13. Então, recapitulando, Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 12, versos 38 a 42, e depois, primeiro livro dos Reis, no capítulo 10, versos 1 a 13, também será reproduzido aqui, não é? E aí eu estou utilizando uma versão chamada Revista e Atualizada. Grande parte de vocês a tem. Caso tenha alguma versão distinta da que nós estamos lendo, ela será aqui também reproduzida para que você possa efetuar conferência justamente na palavra que nos edifica. Amém? Vamos ler então o texto. Mateus, primeiro texto, capítulo 12, versos 38 a 42. Diz assim, Mateus 12, 38 a 42. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Preste bem atenção agora. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Verso 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Preste atenção novamente. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ok? Vamos à leitura do segundo texto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versos 1 a 13. Primeiro Reis, capítulo 10, versos 1 a 13, também será reproduzido aqui. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão, e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Verso 3. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida de sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Verso 8. Felizes os teus homens, felizes esses teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama a Israel para sempre, que te constituiu rei, para executares juízo e justiça. Deu ele ao rei 112
deu ela, aliás, ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. Último verso da nossa leitura. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Curve sua cabeça. Deus precioso, tua palavra, Senhor, agora lida, será exposta, Pai, e nós viemos aqui mais uma vez para ouvir a tua voz. Pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, fala conosco, pois nós necessitamos, Pai, da tua voz nos guiando. Ó Deus, nós necessitamos das verdades santas e práticas da tua palavra nos conduzindo, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, que nós possamos sair daqui com o coração alegre e não como ouvintes esquecidos, mas que possamos ao longo da semana, dos meses, até mesmo da vida que o Senhor projetou para nós nessa terra, que nós possamos estabelecer essa palavra cravada no nosso coração para não errarmos e não pecarmos contra Ti. Senhor, este é o nosso desejo. Te rogamos essas bênçãos, Pai, no nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina. Amém. Meus irmãos, nós lemos 2 textos, e eu fiz isso de forma proposital, lendo um texto em Mateus e naturalmente o outro no primeiro livro dos Reis, para fazer exatamente um paralelo e uma ponte. Eu quero tratar aqui com vocês hoje, nessa noite, a respeito do tema categórica e impactante afirmação de Jesus. A categórica e a impactante afirmação de Jesus. Veja, nós sabemos, meus irmãos, que no tempo presente que nós vivemos, nossa sociedade atual, por aí afora, como percorremos, não é, os meios sociais, nós vivemos e vemos, por muitas vezes, algumas pessoas, ou até classes de pessoas, diversas pessoas, que vivem de acordo com seus próprios pensamentos, que vivem de acordo, ou intentam, ou pensam, né, que vivem de acordo com as suas próprias intenções. Tudo o que fazem tem a finalidade de satisfazer aos seus próprios interesses. Tem muita gente assim por aí afora. Você vai conversando ali no transporte público, você vai conversando ali, não é, em algum estabelecimento, em algum comércio, e você começa a notar essas questões. Essas pessoas desejam ser felizes, viver em harmonia, aproveitar a vida, e não há nenhum problema em ser feliz, em viver em harmonia, não, mas não é só isso. Percebe? Olha, alguns não acreditam que existam qualquer que seja um Deus. São céticos a respeito de Deus. Não acreditam. São até, como você costumeiramente já chama por aí, ateus, não é? Mas veja, tem outros que, por sua própria fé, buscam aqui uma espécie de espiritualidade que às vezes intentam e pensam que é melhor e que atende às vezes às suas necessidades e, de novo, os seus próprios interesses. Mas não somente essas pessoas, nós nos deparamos também com uma outra classe de pessoas que está inserido na sociedade, mas também que está inserido nos centros religiosos. Está, muitas vezes, dentro dos redutos religiosos. Pessoas que, às vezes, até muitos ditos chamados assim, acreditam em Deus. Acreditam. Não há dificuldade nenhuma quanto a isso. Mas continuam vivendo como se ele não existisse. Na questão prática, vivem para si mesmos. Isso dentro dos redutos religiosos. A gente vê isso por aí afora. Mas veja, não deixaram, às vezes, a velha vida, a maneira antiga de viver, para viver como Jesus ensinou. O ponto até central disso é que, naturalmente, é uma fé superficial. Isso não precisa ir muito longe. A gente vê isso no Brasil afora. A gente vê. Essas pessoas, muitas vezes, elas vão a reuniões. Como nós estamos aqui, não estou dizendo que nenhum de nós está nesse caminho, mas as pessoas vão a reuniões como esta. As pessoas, elas oram, como nós oramos. As pessoas leem a Bíblia
Até leem, quando leem. As pessoas dão os dízimos, não é? Como o Joel aqui fez agora parte de dízimos e ofertas, fazem isso. Mas os olhos estão voltados apenas para as coisas terrenas, apenas para as coisas dessa vida. As pessoas, ou classes de pessoas por aí fora, em especial esses religiosos, eles partilham as suas vidas caminhando como se fossem incrédulos mesmo. Uma coisa é a incredulidade de quem está decidido, eu sou incrédulo, eu não acredito nisso. Outra coisa é um religioso, se eu posso assim chamar, que vive como se Deus não existisse, como uma pessoa incrédula. Alguns desses mesmos, né, até buscam sinais, coloca entre aspas, sinais aqui aleatórios para dimensionar aqui os seus pensamentos, dimensionar as suas ações, intentando aqui por muitas vezes fazer do Senhor, do Altíssimo, um amuleto, como uma forma aqui de validar a pecaminosidade dos seus corações, negando Jesus de forma prática. Infelizmente, muitos por aí afora, olha o detalhe agora, não percebem a identidade do nosso Senhor, Salvador e Mestre. Aqui é o ponto. Não percebem. Vivem sem conhecê-lo de fato. Não sabem quem ele é. Não percebem a identidade do nosso Senhor e, acima de tudo, não percebem a sua superioridade em relação a tudo, em relação a todos. Não percebem. As pessoas vivem olhando para o seu próprio umbigo. Algo muito parecido, eu estou citando isso porque algo muito parecido aconteceu com os religiosos daquela época. Quando nós lemos aqui o capítulo 12 de Mateus, em especial esse capítulo 12, nos versos 38 a 42, nós vemos claramente isso. Embora em outros momentos o próprio Jesus ele tenha proferido declarações fortíssimas, declarações extraordinárias de quem ele era, ele falou abertamente de quem ele era, a respeito da sua identidade, como por exemplo, João capítulo 8, verso 58, o próprio Jesus disse, em verdade, vos digo, que antes de que Abraão existisse, eu sou. Não somente aí, João capítulo 10, verso 30, ele disse, afirmando aqui agora a sua deidade, eu e o Pai somos um. Não somente aí, João capítulo 14, verso 9, quem vê a mim, vê o Pai. Não somente aí. João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 6, verso 35, eu sou o pão da vida. Quem crê em mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E aqui eu estou usando somente o Evangelho segundo escreveu João. Mas por todo o cenário, Jesus estava falando quem ele era, em todo momento, afirmando a sua identidade, afirmando a sua superioridade. E as pessoas, como no tempo presente, naquela época, os religiosos estavam pedindo um sinal. Os seus opositores não aceitaram a palavra de Cristo, em falar quem ele era. Eles queriam algo extraordinário, queriam um sinal, não queriam saber do que eles tinham a dizer, mas sim o que ele poderia demonstrar. Exigiram dele um sinal. Dá-nos um sinal. Aqueles religiosos incrédulos estavam totalmente cegos espiritualmente. Não enxergavam quem Cristo é. Não estavam visualizando a identidade de Cristo. Não estavam entendendo a superioridade de Cristo. É aqui então, nesse momento, que Jesus responde incisivamente, dando não uma, mas duas afirmações impactantes e categóricas de quem ele é diante desses religiosos incrédulos. Os dois últimos versos que lemos de Mateus, está no verso 41 e no verso 42, ao término de cada verso, em um deles ele fala assim, eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Ele estava afirmando que ele era maior do que Jonas. Depois ele fala, e eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Ele está dizendo isso. E veja que interessante, ele falou que não haveria nenhum sinal para aqueles incrédulos, senão o sinal de Jonas. Fazendo uma metáfora, apontando, fazendo um paralelo com a própria crucificação. Eles só veriam isso. Porque estavam cegos, espiritualmente falando. Mas, traçando aqui um paralelo entre os textos que nós lemos dois textos. Esse de Mateus e do primeiro livro de Reis. Nós trataremos exatamente da afirmação, uma delas pelo menos, né? Da afirmação impactante, dessa afirmação aqui categórica, que Cristo Jesus, ele proferiu a respeito de quem ele era, da sua identidade, de quem ele é, bem como aqui da sua excelência, bem como aqui da sua hegemonia.
bem como aqui da sua prevalência, enfim, da sua superioridade. Claramente no texto nós vemos isso, quando nós fazemos esse paralelo. Em primeiro lugar, a categórica e impactante afirmação de Jesus nos mostra que ele é maior. Ele tem sublimidade, hegemonia. Em quê? Em todas as suas obras e caminhos. Todas. Todas as obras e caminhos. Vale aqui ressaltar, com relação ao segundo texto que lemos, o primeiro fala a rainha do sul, o segundo é a rainha de Sabá, é o mesmo cenário. Ele está citando aquilo. A rainha de Sabá aqui, a localização, na verdade, de Sabá, historicamente falando, está entre a Península Arábica, entre o Iêmen, né? Ou até mesmo entre os dois, pode ser parte de um e parte do outro, está lá, no que conhecemos atualmente. Mas veja que interessante, próximo à Etiópia, estava bem distante de onde estava Salomão. Enquanto essa rainha pagã, conhecida como Rainha do Sul, ou Rainha de Sabá, reinava em seu país, marinheiros, mercantes, pessoas que chegaram próximos dela ali, do seu reino, do seu palácio, compartilhavam a palavra de grandeza do rei Salomão. Eles começaram a falar de um ser humano. Palavra de grandeza do rei Salomão. Aí então, a rainha de Sabá ouviu falar da obra ou das obras de Salomão. Ela ouviu falar acerca disso. E quando ela ouve falar acerca disso aqui, ela ouve falar que o reino de Salomão era esplendoroso, que ele havia construído um templo enorme. E de fato tinha. E não somente isso, quando ela ouviu falar acerca das construções, das obras que Salomão tinha feito, ela também ouviu falar de um grande palácio que Salomão construiu. Mas veja, eu estou dizendo que a afirmação impactante e categórica de Jesus é que ele é muito mais superior em suas obras e seus caminhos. Ele estava dizendo para aquelas pessoas incrédulas: ei, eu estou aqui, eu sou maior do que Salomão. Veja, ele estava falando que Salomão aqui tinha obras, né? A rainha de Sabá, na verdade, estava dizendo. Mas Jesus fez uma afirmação categórica, dizendo que ele é maior em obras. Você quer ver? Enquanto Salomão construiu aqui palácios, templos, casas que ruem, de pedra, de madeira, de material perecível, Jesus construiu moradas celestiais. Era isso que ele estava dizendo. Enquanto aqui Salomão deu as suas riquezas para comprar coisas, e basta você ler primeiro livro dos Reis, que você vai entender isso. Jesus aqui deu a sua vida para redimir pecadores como eu e você. Ele é superior ou não? Enquanto aqui Salomão não era mais do que um ser humano. O poder de Salomão era terreno, temporário, como foi. Salomão já passou. Jesus aqui é o Filho de Deus, o seu poder é divino e ele é eterno. Ele é maior. Não somente isso. Enquanto aqui Salomão era limitado na sua autoridade, até mesmo nesse sentido de poderio, Jesus aqui tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. E ele pode saciar toda a nossa sede. Ele é suficiente para nos salvar, suficiente para acalentar os nossos corações através da sua obra bendita. Ele é superior em obras. Ele é superior nos seus caminhos. Mas vamos além. A rainha de Sabá, ela ouviu falar não somente das obras de Salomão, ela ouviu falar da sabedoria de Salomão. Nós lemos no texto. Ela ouviu falar a respeito disso. Ela tinha ouvido falar do intelecto de Salomão, o que ele poderia aqui responder, perguntas até profundas, perguntas difíceis, não é? Não foi isso? Ela foi lá para isso também. Ele pode responder alguma coisa, de fato Salomão respondeu. Mas veja, ela veio para prová-lo, sanar as suas dúvidas, os seus dilemas, os seus enigmas da vida até, quem sabe. Mas Jesus, com a sua afirmação categórica, impactante, nos mostra que ele é maior do que Salomão em sabedoria. Ele é maior. Veja, Salomão pode ter sido sábio e possuído um imenso conhecimento. De fato foi. Mas Jesus criou tudo o que Salomão conhecia. Ele não é maior? Não somente isso aqui, ele contém todas as respostas para todas as nossas perguntas, das mais difíceis que você imagina. Quando ninguém consegue responder, Jesus pode. Na verdade, aqui, ele é a resposta para todos os dilemas, para todos os enigmas da nossa vida. Ou não? Jesus é. Para todas as questões da vida. Mas não somente isso. A rainha de Sabá,
Ela ouviu falar no entusiasmo de Salomão. Ela ouviu falar. Ouvindo falar acerca do entusiasmo de Salomão, acerca do nome do Senhor, 1 Reis 10:1, veio prová-lo com essas questões difíceis. Se você observar, a fama de Salomão estava na mente daquela mulher, da rainha de Sabá, acerca do quê? Do nome do Senhor. Você percebe que mesmo ela sendo pagã, ela estava reconhecendo, entendendo isso? O que a impressionou aqui, mais do que a posição de Salomão, mais do que o poder de Salomão, mais do que as habilidades relacionais, ou até mesmo de negociação de Salomão, mais até do que o prestígio de Salomão, o que impactou ela foi o relacionamento de Salomão com Deus. Foi exatamente isso. Você nota isso? Quando aqui ela soube que o Deus de Salomão, na verdade, era o responsável por todas essas coisas, não era o Salomão em si próprio, mas era o Deus de Salomão que era responsável por todas essas coisas, ela quis saber um pouquinho mais. Ela quis conhecer um pouco mais. Ela quis avançar um pouco mais. Ela queria saber aqui sobre a ligação que Salomão tinha com Deus. Como é isso? Como acontece? O conteúdo histórico, o ponto histórico diz que Salomão, só para vocês terem uma ideia, ele tinha uma passarela coberta, ligando o seu palácio à casa de Deus. Uma ligação direta, coberta. Uma passarela esplendorosa, lindíssima. Ela observou a adoração de Salomão. Ela viu os sacrifícios que Salomão fazia no templo. Ela viu como é que ele se referia a Deus e ela ficou impactada, como fora de si, atônita, maravilhada. Ou seja, ela estava interessada no Deus de Salomão. Mas tem uma coisa. Jesus, em sua afirmação categórica, impactante, nos mostra que ele é maior do que Salomão em sua adoração. Salomão aqui até podia saber como entrar no templo e fazer algum sacrifício. E de fato ele fez isso. Mas foi através de Jesus que o véu do templo foi rasgado. Um sacrifício vivo e perfeito. O justo e justificador, ele sabe não somente adorar, não é somente isso não. Ele adorava a Deus, é claro, sendo o próprio Deus. Mas ele aqui sabe como salvar pecadores como nós. Chamando pelo seu poder, nos regenerando pelo seu Espírito, nos convertendo, nos justificando diante de Deus, nos tornando irmãos dele, através da adoção bendita, nos auxiliando no processo de santificação, nos perseverando e nos segurando com forte mão, e nos promete ainda que nos glorificará quando ele retornar. Ele é maior em adoração. Ele é maior. Jesus é aquele que nos reconcilia com Deus. Ele permite que aqueles que foram separados por Deus, caindo em transgressões, em delitos e em pecados, agora redimidos, justificados, restaurados, entrem à presença de Deus por meio dele, porque ele é a porta, ele é a passarela que liga. Percebe? Nós o adoraremos por toda a eternidade. Por toda a eternidade. É só um ensaio. A impactante e categórica afirmação de Jesus nos mostra que ele é maior. Ele é sublime. Ele é hegemônico. A supremacia dele não dá para comparar. Em obras e caminhos. Não dá para comparar. Jesus é muito superior a isso. E Jesus é o Deus que nós servimos. Está aí a notícia para você. Mas não somente isso. Em segundo lugar, essa categórica e impactante afirmação de Jesus nos mostra que ele é maior. Tem essa sublimidade. É hegemônico. Em riqueza e em glória. Em riqueza e em glória. A rainha de Sabá aqui ouviu falar da riqueza de Salomão. Está lá no texto que lemos. Ela viu, ficou até estarrecida. Ela soube das grandes riquezas que fluíam do reino de Salomão, do rei Salomão. Só para que você tenha uma ideia, um ponto de curiosidade da riqueza de Salomão. Veja o capítulo anterior, se der para reproduzir na tela, primeiro livro dos Reis, capítulo 9, verso 27 e 28. Primeiro de Reis, capítulo 9, verso 27 e 28. Veja aí, só para você ter uma noção do que era a riqueza de Salomão. Está aí na tela reproduzida aqui atrás. Mandou Irão com aquelas naus, os seus servos, marinheiros, conhecedores do mar, com os servos de Salomão. Olha isso. Chegaram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro que trouxeram para o rei Salomão. Uma conversão
qualquer aí, se você quiser fazer agora. Uma conversão qualquer. Era peso, né? Evidentemente que transportando ao real. Uma conversão disso aqui é cerca de 4 bilhões de reais. Você tem noção? Numa viagemzinha. Quer saber um pouco mais? Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, verso 14 e 15. Avança aí, você está em Reis. Só para você ter uma noção do que era a riqueza de Salomão. Que era a glória de Salomão. O peso de ouro que trazia Salomão a cada ano, era anual isso, era de 666 talentos de ouro. Além do que entrava dos vendedores, do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governantes da terra. Como se não bastasse uma viagenzinha, cerca de 4 bilhões de reais, transportando e convertendo já para a nossa moeda, agora com o câmbio atual. Esse segundo texto, que era uma questão anual, levavam para Salomão cerca de 6 bilhões e 900 mil reais. Tem noção do que é isso? Pouco dinheiro ou muito dinheiro? Ele era pobrezinho, Salomão? O que vocês acham? Tem mais um texto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versos 18 a 21. Leia aí. Olha o que está escrito. É o próprio contexto. Olha o que está escrito. Versos 18 a 21. Fez mais o rei um grande trono de marfim. O rei aqui, Salomão. E o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus. Já pensou? O espaldar do trono, ao alto, era redondo. De ambos os lados tinham braços, junto ao centro, e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus. Um em cada extremo destes. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Todas as taças que se lhe servia o rei Salomão para beber eram de ouro. Todas as taças. E também do ouro puro. Todas as da casa do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, preste atenção, não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava estimação nenhuma a prata. Prata era nada. Era tudo de ouro. Prata tinha valor nenhum. Nem queria. Percebe? Olha a riqueza de Salomão. Mas a afirmação de Jesus, impactante, categórica, mostra que ele é maior em riqueza e em glória. Ele, inclusive, pode suprir todas as necessidades, sejam elas físicas, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, algo que Salomão não conseguia fazer, mesmo com toda a sua riqueza. Percebe? Salomão poderia até, com toda a sua riqueza e glória, fornecer alimentos, como lemos aí no texto. Mas foi Jesus que multiplicou pães e peixes. Foi Jesus que fez isso. Salomão poderia aqui comprar qualquer coisa que ele desejasse, ou não. Pouquinho dinheiro, não é? Ele podia comprar qualquer coisa que ele quisesse. Só que bastou uma palavra de Jesus para transformar água em vinho. Jesus é que tem o poder. Não somente isso, Salomão sentou-se num trono construído e sustentado pelo homem, que existiu um dia e hoje se perdeu, ninguém nem sabe onde está mais. Mesmo com todo esse esplendor. Salomão fez isso. Mas Jesus, irmãos, ele ocupa um trono eterno de glória e ele nunca perderá esse trono eterno de glória, porque é dele. Percebe? Salmo 45, verso 6. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Jamais perderá esse trono. Esse trono é o de glória. Trono de glória, pura glória. Mas a rainha de Sabá, ela continua observando, ela fez essa viagem, né? E ela viu os bens, não somente as posses de ouro, mas viu os bens de Salomão. Só que a afirmação de Jesus nos mostra que ele é maior do que Salomão em suas posses, muito maior. Salomão tinha lá tantos bilhões, tanto ouro, isso, aquilo, ouro puríssimo de Ofir, e mais aquilo outro, e mais aquilo. Sim, mas o Salmo 24, verso 1 diz assim, ó, do Senhor é a terra, e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é do Senhor, que está muito além do que Salomão tinha. Não somente isso, Salmo 50, verso 12 diz, se eu tivesse fome não tu diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém, é do próprio Senhor. Tudo, até mesmo o ouro de Salomão era do Senhor.
Jó 41, verso 11, relata: quem primeiro deu a mim? Quem foi que deu a mim alguma coisa? Para que eu possa retribuir-lhe, hein? Eu estou em dívida com alguém? De forma nenhuma. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu, é do Senhor. Ele é o dono de tudo. E ele pode cuidar do seu povo com muita eficiência e suficiência. Além disso, não há dificuldade alguma para ele. Não tem dificuldade nenhuma, irmãos. A rainha de Sabá aqui, ela viu as provisões de Salomão, inclusive na questão alimentícia, que exigia, aliás, grandes quantidades de comida para alimentar aquelas pessoas que comiam à mesa de Salomão. Não foi isso que nós lemos aí? Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 22 e verso 23, diz para nós, olha o tanto que era de coisa. Primeiro de Reis, capítulo 4, 22 e 23. Era, pois, o provimento diário, todos os dias, provimento diário de Salomão, 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha. 10, é isso mesmo, 10 bois cevados. Você acha que com um boi dá para fazer um churrasco bom? 10 bois cevados, 20 bois de pastos e 100 carneiros, afora veados, as gazelas, os corços e aves cevadas. Diário, para alimentar o povo. Diário, todo dia. Almoçaram, jantaram, amanhã tem isso de novo. Todo dia. Só que a afirmação impactante e categórica de Cristo Jesus nos mostra que ele é maior do que Salomão em suas provisões. Ele não apenas tem tudo, ele não tem só tudo, como nós vimos, mas ele está disposto a compartilhar tudo com aqueles que se alimentam da sua mesa. Filipenses capítulo 4, verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ele compartilha, ele supre. Salomão tinha o suficiente em sua mesa para alimentar aqueles que comiam, talvez centenas de pessoas. Analisando um contexto e relato histórico, talvez isso. Centenas de pessoas. O Senhor Jesus tem o suficiente, irmãos, para dar a todos os que são seus o pão de cada dia. Inclusive, Ele nos orienta a orar por isso. Ele tem o suficiente para dar-nos o pão de cada dia. Sejam para quantas pessoas forem, é a graça comum Ele dá. O Senhor pode. Sabe por quê? Porque o provedor não é Salomão. O provedor é Cristo. Ele é maior. O provedor não é um ser humano. O provedor é o próprio Deus. Você está entendendo? Ele é muito maior do que você possa imaginar. Ao contrário dos que pensam os deístas, não é? Ele só criou o universo e foi embora. Ele não provê nada para ninguém. Ao contrário do que pensam os deístas. Ele criou o universo, deu corda no universo, mas ele mantém o universo e cuida das necessidades, como nós acabamos de ler. Ele cuida. Fique tranquilo. Acalma o coração. Ora, nós não sabemos o Deus que servimos? Ou você está servindo a Salomão? Jesus é a fonte de toda energia mantenedora no universo. Ele é a fonte de todas as coisas que existem. Absolutamente tudo. Portanto, ele não é o universo, como os panteístas dizem, né? Deus é tudo e tudo é Deus. Não, ele cria e não foi criado. Além de criar, ele mantém. Tudo depende dele para que exista. Ele é a força principal, motriz, inaugural, se você quiser chamar, para que todas as coisas venham a existir. É o Senhor Jesus. Jesus nos ensina na oração, não é? Do Pai Nosso. Orem assim. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você tem feito essa oração? Porque Ele é o Deus provedor. Ele vai prover. Mateus capítulo 6, Sermão da Montanha, solicitude da vida. Por que é que vocês estão preocupados? Preocupados com o quê? Com o que há de comer? Com o que há de beber? Com o que há de se vestir? Está vendo lá a flor do campo? Está vendo lá os passarinhos? Vocês estão vendo? Vocês acham que vocês são inferiores a eles? Jesus estava falando. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E naquele texto, todas estas coisas vos serão acrescentadas, as necessidades básicas do dia a dia, irmãos. O necessário do dia a dia. Ele vai prover. Ele é o Deus provedor.
Jesus nos ensina que nós não devemos nos preocupar com comida, com roupa, com o que havemos de fazer ou deixemos de fazer. Basta que nós oremos a Ele. Ele sabe do que a gente necessita. Ele sabe. Assim, nada deve nos preocupar. Ele é nosso provedor. Aquele que dá a vida é o mesmo que mantém a vida. O que dá a vida é o mesmo que mantém a vida. Jesus. Não sejamos eu e você aqui dominados pelas preocupações, pela ansiedade da vida. Jesus aqui quer que você confie nele e entenda de uma vez por todas que ele é provedor não só das coisas materiais, mas também das coisas espirituais. Aliás, acima de tudo, as coisas espirituais. Precisamos entender isso. As nossas necessidades do dia a dia. Por isso é que nós devemos, então, quando compreendemos isso, descansar no Senhor e entender que Ele cuida de nós. Ele tem um maravilhoso propósito para cada um de nós, provendo, inclusive, aquilo que necessitamos. Até mesmo quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Quem foi lá nos resgatar? Não foi Ele? Ele não proveu salvação para cada um de nós? Ele não nos deu garantia dessa salvação? Por que é que nós estamos preocupados? Nós não servimos a Salomão. Podemos até ficar estarrecidos com as riquezas, mas nós servimos a alguém que é muito superior. Infinitamente superior, eu diria. Bom, a rainha de Sabá não viu só isso. A viagem foi muito longa. Você acha que ela ia só olhar um detalhezinho? Não. Ela viu mais do que isso. Ela viu o povo de Salomão. Você leu no texto comigo, né? Ela olhou, viu o povo de Salomão. Ela observou aqui, enquanto eles ministravam a Salomão. Estavam lá, servindo Salomão. Ela notou como eles se sentaram na presença dele para ouvir a voz dele, a sabedoria dele, não é? Os servos faziam isso, as pessoas faziam isso. Viu como outros aqui realizavam os desejos deles apressadamente. Ela ficou surpresa, ficou fora de si. Está escrito aí no texto. Ou como fora de si. Porque eles recebiam alegria pelo seu serviço. Eles serviam e eram alegres. Já pensou numa coisa dessa? Servindo o rei, olha só o que eles estavam fazendo. Eles serviam, tinham toda a provisão, tudo que vocês já ouviram até agora, e eles tinham alegria. Eles eram felizes, alegres. Só que Jesus deu uma afirmação. Ele era maior que Salomão. Afirmação impactante, afirmação aqui categórica de Jesus Cristo aqui, mostra que ele é muito maior do que Salomão em relação no tocante ao seu povo. Tito capítulo 2, verso 14, diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda a iniquidade e de purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Você faz parte desse povo? Então nós devemos palpitar e pular de alegria. Porque o Senhor Jesus é muito superior a Salomão. Muito superior. O povo aqui o ama e quer estar perto dele para ouvir a sua palavra e cumprir as suas ordens. Não é o que estamos fazendo aqui? Nós o amamos. Nós queremos ouvi-lo. Nós queremos praticar o que ele designa. E acima de tudo, nós temos alegria nisso. Nós temos alegria em servi-lo. Aqueles que o conhecem, o amam e de fato querem servi-lo. Quando a rainha de Sabá viu o que acontecera ao redor do rei Salomão, ela ficou totalmente pasma. Em outras palavras, ela falou assim: não tem ninguém como você, Salomão, não tem. Pelo menos eu não vi ninguém até agora. Ela era riquíssima também, a rainha de Sabá. Poderosíssima em seu reino. Salomão, não tem ninguém como você. Mas veja, nós conhecemos alguém, irmãos, que é infinitamente maior do que um rei terreno. Ele é o próprio rei da glória. E ele está entre nós. Somente faz o quê? Resta-nos adorá-lo, a bendizê-lo. Só nos resta isso. Não há ninguém como ele, nós podemos afirmar. Não há ninguém como Jesus. Não tem. Não há ninguém. Ele aqui é o nosso rei eterno, ele é o nosso rei imortal, e nós somos aqui o seu povo. A alegria, irmãos, que nós temos em servi-lo deve palpitar em nosso coração. Absolutamente nenhum dos serviços que nós possamos prestar a ele, de fato é suficiente
porque nós somos falhos, pequeninos, mas nós sabemos que Ele é merecedor. E que privilégio nós temos de nós estarmos junto dEle. Que privilégio nós temos de render honras, glória, adoração a Ele. Que privilégio nós temos de cultuarmos a Ele. Que privilégio nós temos de sentar à mesa junto dEle. Ele é maior. Categórica afirmação de Jesus nos mostra que Ele é maior, mais hegemônico em sua riqueza e em sua glória. Mas em terceiro lugar, a categórica afirmação de Jesus nos mostra que Ele é maior, tem sublimidade, né? Tem hegemonia, supremacia. Como? Em sua perfeição. Além do que nós podemos ouvir e até mesmo imaginar. Em sua perfeição. A rainha de Sabá tinha ouvido falar de Salomão, mas ela não acreditou, até ver por si mesma. Precisou ir lá ver. Eu ouvi, mas eu não acreditei, precisei vir. Foi isso que ela falou. Ela precisou ver. E quando ela viu o que Salomão tinha e quem ele era, ela ficou extasiada, né? A rainha de Sabá, ao ver tudo isso em Salomão, ela fez uma descoberta, algumas descobertas pessoais. Pessoais, tá certo? A viagem a Jerusalém a levou a algumas conclusões pessoais. Salomão aqui era mais rico do que ela tinha ouvido falar e recebeu mais de Salomão do que ela deu. E ela levou muita coisa para Salomão e recebeu mais do que ela deu. Mais do que ela deu. Você já entendeu? O mesmo acontece aqui conosco quando nós conhecemos Cristo de fato, de forma pessoal e nos relacionamos com Ele. Nós recebemos mais do que nós damos, mesmo sem merecermos. É uma verdade ou não? Sim ou não? Sim. Salomão era mais sábio do que ela tinha ouvido. Ele foi capaz de responder a cada um dos seus enigmas, né? Talvez um bloco de anotações. Claro, estou falando metaforicamente. Levou até Salomão e todos os enigmas foram respondidos. O mesmo acontece quando nós conhecemos de fato, de forma pessoal, relacional, quando nós nos relacionamos com Cristo. Toda a resposta vem dele. Aliás, ele é a própria resposta que nós precisamos. É Cristo. A conclusão pessoal que nós podemos chegar é essa. Tudo vem dele. Volta para ele. Tudo foi criado por ele. Tudo faz sentido nele. Percebe? Salomão era mais maravilhoso do que ela tinha ouvido. Ela concluiu que não tinha ouvido nem metade da sua glória, da sua grandeza. Foi o que ela falou aí. Não importa, irmãos, o que nós falamos sobre Jesus, nós nunca poderemos esgotar o assunto a respeito da sua glória, a respeito do seu poder, a respeito de quão maravilhoso Ele é. Ele é muito mais maravilhoso do que nós podemos imaginar. Você tem noção? Ele é muito mais grandioso do que nós ouvimos. Ele é muito mais sublime do que Ele se revelou a nós. Muito mais. Muito mais sublime. Mas aí tem uma novidade boa. Boa novidade. Um dia nós o veremos face a face. Nós o veremos como Ele é. Você percebe? Olha que maravilha. Certamente cada um de nós só pode repetir tudo que a rainha de Sabá descobriu. Só pode repetir isso. Ele sempre nos dará muito mais do que nós investimos no seu reino. Muito mais. Não é uma barganha, não é uma troca. Mas é fidelidade do próprio Senhor. É misericórdia. É graça. E não somente isso, Ele nos revelará as respostas para os enigmas, os problemas, as problemáticas da vida, as tempestades da vida, as tormentas da vida. Ele sempre provará ser muito mais glorioso do que qualquer um poderia articular. Naturalmente aqui, a rainha de Sabá tinha algumas coisas a dizer a Salomão sobre o que viu. Algumas delas. Em relação aos seus servos, olha o que ela falou. Ela comentou aqui sobre a natureza feliz dos servos. Falou com Salomão. Quanto ao seu Salvador, ao Deus que Salomão servia, ela comentou sobre a grandeza desse Senhor, do Senhor que Salomão servia. Ela verificou a bondade e o amor de Deus em Salomão. Ela estava aqui convencida de que não havia ninguém como Salomão e ninguém como o Deus de Salomão. Não tinha.
Hoje nós só podemos dizer exatamente o que nós lemos do texto. Está entre nós alguém que é maior do que Salomão. Está aqui nessa igreja alguém que é maior do que Salomão. Habita conosco alguém que é maior do que Salomão. Habita em nós alguém que é maior do que Salomão. Nós só podemos afirmar isso. O nome dele você conhece. Jesus Cristo. O Senhor soberano sobre tudo e todos. O Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. O maravilhoso conselheiro. Aquele que era, o que é, o que há de vir. O Deus imutável, o eterno, o onisciente, o onipresente, o presciente. O Senhor sobre tudo e sobre todos. O Criador, o sustentador de todas as coisas, meus irmãos. Ele é maior. Nós só podemos ter essa conclusão. Pode haver preocupações e pode haver problemas, mas nós possuímos em Cristo alegria plena. Ele é maior. Ele é sublime. Certeza que nós estaremos com Ele eternamente em seu reino. Nos dá descanso à alma. Nos dá descanso ao coração. Vou falar uma coisa para vocês. Nós não precisamos de sinal não para saber quem Ele é, não. O sinal já foi dado. A gente não precisa de sinal, não. Confirmação e não sei o quê e mais aquilo, não. O maior desses sinais já aconteceu. Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e prometeu que retornaria para buscar a sua igreja. E nós estamos aguardando esse dia. E quando esse dia chegar, nós estaremos com Ele eternamente, sem choro, sem dor, sem morte, sem lágrimas, sem nada. Somente alegria plena e alegria eterna. Nós sabemos quem nós servimos. Sabemos. Finalizo para louvarmos. Ele é suficiente a nós em todas as suas obras, relembre, e caminhos. Sabe o que você precisa fazer? Uma aplicação prática? Crer somente nele. Confiar somente nele. Depender somente dele. Pois nós somos obras das suas mãos. Eu e você somos obras da mão do Senhor. Relembre, em segundo lugar, ele é suficiente a nós em toda a sua riqueza e glória. Aplique praticamente isso que eu vou te dizer. Descanse em sua provisão. Seja grato por ela. Porque é o Senhor que tem cuidado de nós, ou não? É o Senhor que tem cuidado de nós. Terceiro lugar, ele é suficiente a nós, irmãos. Suficiente a nós. Além do que nós podemos imaginar. Além. Aplique praticamente o que eu vou te dizer também. Creia firmemente no Rei da Glória, pois Ele é poderoso para nos dar, além do que nós pedimos ou imaginamos. E esta é a palavra do reino dele, a constituição do reino dele que diz isso. E essa não falha. Eis aqui, aquele que é maior do que Salomão. É suficiente para você crer em Cristo Jesus? É suficiente para você entender quem é Cristo Jesus? É suficiente para, a partir de agora, de uma vez por todas, você entender qual é a identidade de Cristo Jesus, quem Ele é e o que Ele simboliza para você? Para mim já basta. Já é o suficiente. O nosso Senhor, irmãos, nos ajuda. O nosso Senhor nos sustenta. O nosso Senhor nos guia. E eternamente nós não sucumbiremos, não. Porque nós estamos seguros e guardados pelas suas poderosas mãos. Que Deus nos ajude a compreender isso. Que Deus nos ajude a cravar essa palavra no nosso coração e que nós saiamos daqui edificados por sabermos que Ele é maior do que tudo e sobre todos. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. E tudo que temos, tudo que somos provém dEle, para a glória do Deus Pai. Fiquemos em pé e vamos louvar ao Senhor.